Salmo 42, 5. Salmo 42, 5. Nós vamos estar comentando esse salmo, mas vamos ler só o versículo 5, por enquanto. Diz assim a palavra de Deus: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Ore, por gentileza, fale com Deus aí mais uma vez. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos no Teu nome, a igreja de Cristo aqui, Senhor, reunida. Aleluias, aleluias. Continua abençoando, Senhor, Tua igreja, nos ministrando. Continua abençoando o rebanho que é Teu. Bênçãos espirituais, curas emocionais, curas físicas, espirituais. O Senhor cura todas as doenças. Nós cremos, meu Deus, nós acreditamos no Evangelho, nas Tuas promessas. Então me usa para pregar essa mensagem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. O salmista do Salmo 42, ele estava vivendo um momento muito difícil. Ele estava com certeza num estado caótico. E é possível a gente perceber aqui nas palavras dele que o desânimo havia invadido, o desânimo havia tomado conta da vida dele, ao ponto dele falar com ele mesmo e também falar com Deus. Ele estava realmente muito desanimado. E ele questiona em algum momento a ele mesmo e ao próprio Deus. E por 2 vezes ele faz isso no Salmo, no versículo 5 e no versículo 10. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? O salmista, ele faz esse questionamento porque ele estava longe de casa, ele estava impedido de ir à congregação, ao templo naquela época, e realmente ele estava muito desmotivado. Existem muitas pessoas desanimadas. Eu converso com muita gente e muitos externam mesmo: pastor, eu estou desanimado. E o objetivo dessa pregação, desse tema, é primeiro mostrar que através da Bíblia Sagrada, Deus nos mostra que Ele enfrenta esse tema. Deus não deixa passar em branco esse tema do desânimo. Segundo lugar, entender que o ser humano, ele passa por fases. Tem hora que ele está desanimado, está embaixo, tem hora que ele está em cima, altos e baixos. E em terceiro lugar, ter essa certeza, essa convicção que Deus cura pessoas desanimadas. Porque Deus cura todas as doenças. Ele cura pelo poder dele. Então o salmista era um homem de Deus. Nós não estamos falando aqui de um incrédulo. Nós não estamos falando aqui de um ímpio. Nós estamos falando aqui de um homem de Deus, que estava desanimado. Que nesse momento da vida dele, essa fase
da vida dele, ele estava desanimado. O que é que a gente aprende aqui? Que o cristão, ele não está imune ao desânimo. Então, da mesma forma que o salmista adoeceu, estava desanimado, estava para baixo, você e eu, por sermos cristãos, não estamos isentos de passar por momento como esse, momento de desânimo. Então a proposta dessa reflexão é compartilhar aqui por alguns momentos com a igreja alguns conselhos baseados neste salmo. Em Deus nós podemos encontrar a cura para o desânimo, mas o que é necessário fazer para que isso aconteça? Então nós vamos falar aqui, eu vou tentar ser objetivo hoje, né? Vou falar sobre 4 ações, ou 4 movimentos, 4 conselhos, que o salmista nos dá aqui na hora do desânimo. Está desanimado? Percebeu que está desanimada, que está desanimado? Em primeiro lugar, o primeiro movimento, o primeiro conselho, mantenha vivo o seu contato com Deus. Na hora do desânimo, vigie. Eu sei que é difícil, não é fácil não, mas o salmista conseguiu, e ele nos ensina aqui, que no dia do desânimo eu tenho que manter vivo o meu contato com Deus. O salmista, ele estava exilado. Não tem muita informação aqui como era esse exílio dele. Ele fala que tinha inimigos ali. Também nós não sabemos muito bem quem eram esses inimigos do salmista. Mas a verdade é que ele estava impedido, ele estava sem condições de ir ao templo adorar. E isso era o que mais machucava o salmista. Ele estava impedido de ir ao templo, oferecer ofertas ao Senhor, porque o culto naquela época, no Antigo Testamento, era assim. Ele estava com a alma abatida. No entanto, ele manteve vivo o seu contato com Deus. Ele não vacilou, ele não se desligou em momento algum de Deus. O desânimo não o impede de buscar Deus, pelo contrário, ele declara ter sede pela presença de Deus. Ele está desanimado, mas ele tem sede da presença de Deus. É nesse salmo que tem aquele versículo conhecido, que ele faz aquela analogia, assim como a corça tem anseio pelas águas dos ribeiros, a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo, a minha alma tem sede de ti. Então ele tinha sede de Deus, mesmo no momento difícil. Então, se você está desanimado, não deixe de orar. Nós comentamos tanto isso hoje, né? Orar é importante, mesmo você estando desanimado, mesmo você se esforçando, porque quem está desanimado não tem vontade nem de orar. Mas ore, porque orar é importante. Busque a face de Deus, porque buscar a face de Deus é fundamental para manter acesa a chama da esperança. No dia do desânimo, não desista de congregar, não desista de estar perto dos irmãos, das irmãs. Não deixe de orar, de clamar ao Senhor, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Não jogue a toalha não, no dia da angústia, não jogue a toalha. Busque o Senhor, clame ao Senhor, peça socorro ao Senhor. O salmista estava abatido, é ele quem diz. A sua alma estava derrubada.
O choro era tão comum, o desânimo era indisfaçável. Todavia ele mantinha vivo o seu contato com Deus. Seu apetite pelo alimento, ele vai dizer, desapareceu. Ele não tinha vontade nem de comer. Mas ainda assim ele mantinha vivo o seu contato com Deus. Ele buscava o Senhor. A sua alma tinha sede do Deus vivo. Ao nos depararmos com o desânimo, devemos fazer como o salmista. Para trilhar o caminho rumo à cura do desânimo, mantenha vivo o seu contato com Deus. Ele vai dizer aqui que chorava constantemente. Não tinha vontade de se alimentar. Não tinha vontade de sair de casa. Ele estava vivendo um momento emocional muito triste. Mas ainda assim, ele não perdeu o contato com Deus. Então, em primeiro lugar, busque o contato. Em segundo lugar, se você está desanimado, mantenha viva a sua lembrança de Deus. No dia do desânimo, não esqueça o que Deus já fez por você. No dia do desânimo, não esqueça das experiências que você já teve com Deus. Não esqueça. Por que eu friso isso? Porque a pessoa desanimada, ela costuma questionar a bondade de Deus. E se esquecer que Ele já fez tanto no passado. Então o salmista ele nos ensina aqui que na hora do desânimo a gente tem que se apegar às lembranças boas. O salmista ele se apegou às boas lembranças para que o desânimo não o devorasse por completo. No dia mau, meu irmão, no dia ruim, no dia do desânimo, lembre de coisas boas. Lembre de momentos bons. Lembre de momentos festivos, de momentos de alegria que você teve com Deus e com a congregação, momento de homenagem a Deus, momento de celebração a Deus. Lembre das coisas boas que Deus já fez na sua vida. É por isso que o Salmo 103, o salmista vai na mesma linha. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só seus benefícios. Não esqueça. O Senhor ajuda a gente todo dia, toda hora. O Senhor tem abençoado a gente muito. Muito mesmo. Nós somos orientados a não nos esquecermos do que Deus já fez em nosso favor. Quando nos esquecemos dos feitos graciosos de Deus em nossas vidas, tornamos-nos ingratos, descontentes e começamos a murmurar, e isso é perigoso. Então traga à sua memória aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá esperança. O que precisamos entender é que, assim como o salmista, nós devemos nos recordar dos feitos de Deus, das experiências que vivemos em sua presença. Fazendo esse exercício, certamente teremos motivos para nos alegrar nele e teremos força para melhor enfrentar o desânimo. Eu estou desse jeito, eu estou para baixo, mas meu Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida. Eu estou vivendo essa fase, mas eu sei que não vai ser assim para sempre. Ele já me abençoou no passado, Ele vai me abençoar no presente, e eu vou desfrutar de coisas gloriosas no futuro. Então, segundo lugar, o segundo conselho é esse: mantenha viva a lembrança de Deus. Em terceiro lugar, no dia do desânimo, mantenha vivo o seu cântico a Deus. Eu já falei aqui que, aconselhando uma diaconisa lá em Piedade, ela testemunhou, ela falava muito isso comigo e ali em off, e depois ela testemunhou na igreja, que ela só aguentou aquele período, porque quando ela estava só, ela ficava tão triste, tão desanimada, ela só aguentava, ela só suportava, porque ela passava o dia louvando o Senhor. Ela colocava hinos.
E a diaconisa superou um momento terrível na vida dela, louvando o Senhor. O salmista fez isso também, ele diz no Salmo, que ele cantava. É fácil cantar quando está desanimado? Não é fácil. Não é fácil cantar quando você está triste. É um exercício difícil, mas o salmista ele diz que durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, no versículo 8. Então, no dia da angústia, no dia do desânimo, louve ao Senhor, coloque hinos e cante canções, louvores, hinos maravilhosos que exalte Deus, que glorifique Deus, que engrandeça Deus, que homenageie Deus e louve o Senhor. O salmista, ele está com a sua alma abatida, mas ainda consegue encontrar forças para louvar ao Senhor. O louvor tem um papel extremamente terapêutico em momentos de desânimos. A diaconisa me falou isso. E muitos dizem que a música, né, é um negócio extraordinário. Agora imagine a música que louva o Senhor. Cura mesmo a alma da gente. Deus se manifesta no louvor, amém, irmãos? Deus se manifesta no meio do louvor. Deus nos ministra no meio do louvor. Quantas vezes a igreja está aqui louvando o Senhor e Deus se manifesta de forma até sobrenatural? Eu já ouvi muitas pessoas que foram curadas, ministradas no momento do louvor. No momento que a equipe, que o ministério de louvor está ministrando a igreja, Deus se manifesta soberanamente, extraordinariamente. E a pessoa diz, eu fui abençoada, eu fui curada, eu fui edificada, eu fui reavivada, porque Deus se manifesta no louvor, através do louvor. Então tem gente que quando as coisas não vão bem, desanima fácil. E quando está desanimada, deixa de participar dos cultos. Isso é um perigo. Quando está desanimada, não ora mais. Quando está desanimada ou desanimado, não canta mais. Isso é perigoso. O salmista está dizendo aqui, olha, eu sou homem de Deus. E o salmista, ele era músico, sabia? Esse salmista aqui, ele era músico. Provavelmente ele era um líder na congregação de Israel, na parte de música, de louvor. Você faz uma pesquisa sobre ele, você vai perceber isso, que ele era músico. Então ele nos dá esse conselho, né? Está desanimado? Não deixe de orar. Está desanimado? Não deixe de congregar. Está desanimado? Não deixe de cantar. Não permita isso. Aí a gente lembra aqui de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas estavam na prisão. E o que é que eles fizeram ali? Murmuraram contra Deus? Não. Eles começaram a cantar louvores a Deus e orar. E Deus se manifestou poderosamente ali. Porque Deus se manifesta através do louvor. Os estudiosos dizem que Silas era um cantor extraordinário. E Paulo era um pregador extraordinário. Então aquela dupla ali era uma dupla extraordinária. Que enquanto um cantava bem, o outro pregava bem. E ambos oravam a Deus. E Deus se manifestou. Então é interessante, né, entender e obedecer esses conselhos do salmista. Cuidado com isso. Não deixe de congregar no dia triste. Não deixe de orar. Não deixe de cantar. Não há quem tenha sido curado do desânimo por ter ficado em casa, ao invés de vir à igreja. Não existe isso, irmãos. Eu estou desanimado, eu não vou mais orar, eu não vou mais congregar, eu não vou mais cantar, eu vou me isolar do mundo, aí eu fiquei curada, glória a Deus. Isso não existe. Isso não existe. Se a pessoa não sair de casa, se a pessoa não orar, se a pessoa não cantar, se a pessoa não congregar, se a pessoa não receber uma visita, se a pessoa não interagir com os irmãos, a coisa vai piorar, né? A coisa vai piorar. Então, as circunstâncias não podem nos impedir de louvar a Deus.
As circunstâncias não podem nos impedir de congregar, de orar, de interagir com os nossos irmãos, de forma alguma, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E quando entendemos, como o salmista, que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo que acontece conosco e à nossa volta é com a permissão de Deus, nós conseguimos então louvá-lo, mesmo no dia mau. Quando eu entendo sobre a soberania de Deus, que Ele está no controle, eu já tive experiência com Ele, e que eu estou vivendo aqui hoje, vai passar, eu louvo o Senhor, independentemente das circunstâncias. Aí a gente ora que nem Abacuque, né? Em Abacuque 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Então cante sim no dia do desânimo. E por último, mantenha viva a sua esperança em Deus. No dia do desânimo, mantenha viva a sua esperança em Deus. Sempre que eu falo de esperança, eu dou essa ênfase, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Porque o verbo esperar dá a ideia de ficar parado, estático, esperando. O verbo esperançar, ele é um verbo de movimento. Você está com esperança, você está esperando, mas esperando em movimento. Eu estou esperando o agir de Deus, mas eu estou orando. Eu estou esperando o agir de Deus, mas eu estou cantando. Eu estou esperando o agir de Deus, mas eu estou congregando. Eu estou esperando o agir de Deus, mas eu estou interagindo com a comunidade. Então, não tire da sua mente, da sua cabeça, a esperança em Deus. Quando o salmista olhava para o passado, no quadro que ele estava vivendo ali, ele sentia saudade das peregrinações. Ele morria de saudade, ele chorava. Por quê? Como músico, e alguns estudiosos dizem que ele era um líder, ele regia ali aquela comunidade. Quando ia ao templo, na multidão, aquela peregrinação, ele se alegrava demais ali em Deus, junto com a comunidade. Agora ele não podia ir, ele não podia se dirigir rumo à casa do Senhor, está no versículo 4. Então, naquele estado de tristeza, de desânimo que ele está, ele olhava ali para o passado. Quando ele se lembrava do passado, ele sentia saudade das peregrinações rumo à casa de Deus. Quando ele olhava para o seu presente, ele sentia a dor provocada pelo exílio. Ele, meu Deus, eu não posso ir, porque estou sendo impedido. Detalhe, ele só não ia porque ele estava sendo impedido de ir à casa de Deus, versículo 2 e 3. Mas quando ele olhava para o futuro, ele tinha certeza de que a libertação estava por vir. Ele tinha convicção que aquele estado ali, que aquele momento, que aquela circunstância ia passar, ele ia voltar a ministrar na congregação de Israel, ele ia voltar a cantar, a participar da peregrinação rumo à casa de Deus. Ele tinha certeza que ele ia ter momentos maravilhosos com o Senhor e com a congregação, ele tinha certeza disso. Então, se você está desanimado, foque nisso. Eu já estive momento extraordinário com Deus. Nesse momento eu estou desanimado, estou para baixo, mas eu vou reagir, eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu vou me alegrar novamente com Deus, com a congregação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, quando ele olhava para o futuro, ele tinha essa certeza. Porque está abatido, minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Olha, pois ainda o louvarei. Viu como ele tinha essa certeza? Espera em Deus, minha alma, minha vida, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele conversava com Ele mesmo, ele conversava com Deus e ele esperava a vitória de Deus. Ele não havia perdido a esperança em Deus,
Ele havia feito do Senhor a sua rocha. Deus era a sua fortaleza, como diz o Salmo 46, o refúgio, seu socorro, bem presente no momento de angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Socorro bem presente no dia da angústia, ainda que a terra trema, ainda que o mar fique agitado, o Senhor está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você tem trazido à memória aquilo que lhe dá esperança? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Salmo 146, 5. Em quem você tem colocado a sua esperança? Quando a angústia chega, você chama por quem? Quando o desânimo procura lhe dominar, em quem você busca refúgio? O salmista não ignorou o seu momento difícil, nem fugiu dele. No entanto, ele alimentava a sua vida, a sua alma. Ele alimentava uma esperança extraordinária e viva em Deus. E ele sabia que este agiria em seu favor. Você crê mesmo? Nós cremos mesmo que Deus se preocupa com a gente. O Deus poderoso, invisível, mas real, se preocupa com esse ser limitado, um mortal. Nós cremos mesmo que Deus se preocupa conosco. Nós cremos, irmãos. Eu creio, e eu me maravilho de saber que um Deus tão grande, tão gigante como o nosso, se preocupa com a gente. Quando eu entro no avião ali, que eu viajo mais para o Piauí, São Paulo, Espírito Santo, quando está aquele dia que nem um dia de hoje, eu fico olhando um pouquinho da capacidade que a janela me dá de olhar para as nuvens. E quando o avião passa aquelas nuvens mais baixas, tem um momento ali, né, que é um clarão, e você olha assim, que coisa gigante. Aí eu olho pela janela assim para baixo, irmãos, a gente vê a casinha, sabe? Aí eu fico, meu Deus, será que o Senhor cuida de cada casinha dessa, de cada família dentro dessa casinha, de cada ser humano? A imagem é brilhante, porque você vê praticamente a cidade no campo que a janelinha te dá, mas minúscula, e você sabe que ali tem uma família. E o que o Espírito Santo coloca no coração da gente é: sim, filho, eu cuido, né? De cada vida, de cada família, de cada lar, eu cuido. E Deus é detalhista, Ele cuida mesmo. E Ele se relaciona com a gente de uma forma pessoal, singular. Deus se relaciona com a gente de uma forma pessoal, graças a Deus. Ele me entende, Ele me compreende, Ele conhece as minhas limitações, a minha estatura, a minha luz, e Ele me trata de uma forma gloriosa que só Ele sabe tratar. Então a nossa esperança está no Senhor. Para concluir, eu quero dizer que a cura de Deus para os desanimados. Graças a Deus, o nosso Deus é poderoso para curar a nossa alma abatida. Então, irmãos, se o desânimo vier bater, ou quem sabe já tem batido em nossa porta, faça como o salmista, mantenha vivo o seu contato com Deus, não deixe de orar, mantenha viva a sua lembrança de Deus e não se esqueça de tudo o que Deus já fez em sua vida. Mantenha vivo o cântico a Deus, não deixe de louvar, de cultuar o Senhor, mantenha viva a esperança em Deus, não deixe de acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que é poderoso para fazer o sol nascer após uma grande tempestade. Faça coro com o salmista: porque está abatido minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.